Imagine estar pendurado entre o céu e a terra, preso ao madeiro, o corpo dilacerado, o peso do mundo nos ombros, e diante de ti, os rostos daqueles que te traíram, te humilharam, te machucaram. Eles não demonstram arrependimento, não há pedido de desculpas, apenas zombaria, escárnio, desprezo, e mesmo assim, você escolhe perdoar. Foi isso que Jesus fez. Em meio à dor insuportável, à injustiça gritante e ao silêncio ensurdecedor dos céus, ele pronunciou palavras que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Palavras que não saíram de um lugar de fraqueza, mas de uma força que só o amor mais puro pode gerar. Um amor que não depende de respostas. Um amor que escolhe se doar, mesmo quando nada retorna. Essa frase de Jesus não foi apenas uma súplica. Foi uma revelação, uma janela para o coração de Deus. Um Deus que, mesmo sendo rejeitado, continua oferecendo acolhimento. Que, mesmo sendo ferido, segue estendendo as mãos. Um Deus que não reage como nós reagiríamos, mas que responde com misericórdia, ainda que sua carne esteja sendo rasgada. Essa cena, esse momento, nos desconcerta, porque nos obriga a encarar uma verdade que evitamos. Perdoar dói, perdoar sangra, perdoar nos coloca diante de uma escolha que desafia nosso senso de justiça. Perdoar não é sobre esquecer o que nos fizeram, é sobre decidir que essa dor não vai mais nos definir. É escolher libertar o outro, para se libertar também. Jesus, em sua agonia, não pediu que seus algozes fossem punidos. Ele pediu que fossem perdoados, não porque eram inocentes, mas porque eram ignorantes, não porque mereciam, mas porque ele os amava. Esse perdão foi derramado como sangue, gotejado como compaixão, vertido como promessa de que o amor sempre será mais forte que o erro. A cruz não é um lugar de condenação, é um altar de reconciliação, e nesse altar, o perdão se torna ponte entre o que fomos e o que ainda podemos ser, entre a culpa e a graça, entre o medo e o descanso. O que Jesus viveu naquela cruz não foi apenas um gesto simbólico, foi a manifestação do coração misericordioso de Deus. E é sobre esse perdão que vamos falar. Um perdão que não se explica, se experimenta, que não se exige, se oferece, que não se negocia, se entrega. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas camadas mais profundas dessa entrega. Camadas que tocam nossa história, nossas mágoas, nossas resistências. E talvez, ao final, você descubra que o perdão que você relutava em dar era o que mais precisava receber. Fique comigo até o fim, porque o que será revelado pode não apenas transformar sua visão sobre o perdão, pode enfim libertar seu coração. O perdão como expressão máxima do amor. Há gestos que ultrapassam o entendimento humano. Atos que, por sua natureza, tocam o inatingível e revelam algo que palavras não explicam. Só se sentem. A cruz é o maior deles. É a expressão mais alta do amor que já tocou a terra. Não um amor teórico, frio ou filosófico, mas um amor que sangra, que se deixa rasgar, que não se retrai diante da injustiça, mas a transforma em compaixão. Um amor que decide perdoar, quando tudo grita por vingança. Jesus, pregado naquele madeiro, não estava apenas suportando dores físicas. Ele carregava o peso de uma humanidade inteira, o peso de todos os erros, todas as quedas, todas as escolhas que nos afastaram de Deus. E mesmo assim, ali, na maior solidão da história, ele escolheu amar. E esse amor não se manifestou em conforto, mas em perdão. O perdão foi o corpo desse amor, a carne do divino atravessando a dureza do humano, a resposta de Deus à crueldade humana. O perdão, ali, não dependia de arrependimento, não havia confissões, ninguém pediu desculpas. E ainda assim, Jesus perdoou, porque o amor verdadeiro não espera o outro mudar para se revelar. Ele se antecipa, ele se oferece, ele se derrama. Isso nos desconcerta porque aprendemos que perdão precisa ser merecido, que é algo que damos quando o outro reconhece seu erro. Mas Jesus nos mostra outra coisa. O perdão como semente, lançada mesmo em solo seco, um ato de fé na transformação do outro e na própria liberdade interior. Esse tipo de perdão não é frágil, pelo contrário, ele é forte. Ele exige mais de nós do que o ressentimento, porque perdoar não é se calar diante da dor, é não permitir que a dor dite quem você vai ser. Jesus, ao perdoar na cruz, não disse que o mal não existia, ele disse que o mal não teria a última palavra. A cruz, então, se torna a prova de que o amor mais verdadeiro não é o que sente, é o que decide. E a decisão de perdoar, no auge do sofrimento, é o maior ato de autoridade espiritual que o mundo já viu. Por isso, o perdão ali vertido é a expressão máxima do amor.
Não porque o sofrimento foi pequeno, mas porque o amor foi maior. Perdão que liberta da culpa. A culpa é como uma sombra que se arrasta atrás de nós. Mesmo nos dias mais claros, ela não grita. Ela sussurra, ela se aloja em silêncios não resolvidos e aparece quando menos esperamos, numa lembrança, numa palavra, num espelho. A culpa é um veneno que não mata rápido, mas paralisa aos poucos. Ela tira o gosto da alegria, desfaz o brilho das conquistas, suja até mesmo os momentos mais inocentes com o peso do eu devia ter. E assim, muitas pessoas caminham pelo mundo com um fardo que não é visível aos olhos, mas é insuportável para o coração. Quantas vezes você já se sentiu assim, como alguém que carrega dentro de si um tribunal constante, onde é julgado todos os dias por erros que talvez os outros nem lembram mais, mas você lembra? Porque a culpa não vive no tempo dos outros, ela vive no nosso, e ela distorce a visão de Deus, nos fazendo crer que estamos distantes demais para sermos amados de novo. Nos faz pensar que somos casos perdidos, exceções à graça, pessoas que foram longe demais. É nesse exato lugar que a cruz se torna escândalo e salvação. Porque quando Jesus se entregou, ele não apenas assumiu nosso lugar, ele desarmou o poder da culpa. O que estava entre nós e Deus foi removido. As acusações silenciadas. A dívida paga, e não com moedas, mas com sangue. Sangue puro, sangue voluntário, sangue de quem nos conhecia profundamente, e ainda assim, decidiu amar até o fim. Esse perdão é mais do que liberdade espiritual, é reconstrução interior. Ele não nos dá apenas acesso ao céu, ele devolve a paz de deitar a cabeça no travesseiro e não ser atormentado pelo passado. Ele nos permite olhar para nossas falhas sem sermos definidos por elas. Ele cura aquilo que o tempo não conseguiu curar. E mais, o perdão de Jesus restaura o que mais tememos perder: a dignidade. Ele olha para você e diz: você não é o seu erro, você é minha criação. E eu te escolho, de novo. E quando essa verdade se instala, algo muda. A alma se endireita, a vergonha se dissipa, e aquilo que era condenação se transforma em um recomeço cheio de graça, perdão oferecido antes do arrependimento. Nos ensinamentos da vida, aprendemos uma lógica simples e quase universal. Primeiro vem o erro, depois o arrependimento, então talvez o perdão. Como se o perdão fosse um prêmio entregue somente a quem cumpre um ritual: admitir, lamentar, mudar. Mas Jesus, na cruz, quebrou essa sequência. Ele ofereceu perdão antes do pedido, antes da consciência, antes de qualquer confissão. Ele olhou para seus algozes, para os que o pregaram com indiferença, zombaria e desprezo, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras não foram frágeis, foram ferozes. Foram uma revolução espiritual em meio à dor. Perdoar antes do arrependimento é a forma mais desafiadora de amor. É amar sem retorno. É estender a mão ao agressor ainda com a ferida aberta. É olhar para quem te destrói e desejar que ele seja curado. E isso não é passividade, é poder. É uma força que o ódio não consegue copiar. É o poder de quem escolhe não se tornar igual ao que lhe feriu. Jesus não esperou que aqueles homens se quebrassem em choro, não exigiu que reconhecessem seu erro. Ele não perdoou com base no comportamento, perdoou com base na essência. Ele viu além da crueldade, viu a ignorância, a cegueira, a confusão espiritual. Ele viu seres humanos perdidos e teve compaixão. Isso é o que muda tudo, porque nos mostra que o perdão verdadeiro não exige reconhecimento imediato. Ele se antecipa. Ele planta esperança onde só existe ruína. E aqui está o chamado desconcertante: seguir esse exemplo. Perdoar não quando o outro muda, mas quando decidimos não viver mais prisioneiros da mágoa, porque o perdão que esperamos dar quando tudo for resolvido talvez nunca aconteça, mas o perdão que decidimos dar agora, mesmo sem o outro merecer, pode ser o começo da nossa própria libertação. Isso não significa ignorar a dor, pelo contrário, significa escolher um caminho que não dependa do outro para trazer paz ao nosso coração. É dizer: mesmo que você não entenda, mesmo que nunca reconheça, eu me recuso a carregar esse fardo por mais um dia. É um ato de soberania emocional, um ato de fé. E esse tipo de perdão não é comum, é raro, é divino.
porque ele não é dado com base no que o outro fez, mas em quem decidimos ser. E quando perdoamos antes do arrependimento, nos tornamos parecidos com Cristo, não na ausência de dor, mas na abundância de amor. Exemplo para perdoarmos os outros. Há algo profundamente desconfortável no exemplo de Jesus, não porque ele tenha falhado em algo, mas justamente porque ele amou demais, porque ele perdoou quando ninguém esperava, porque ele agiu como nós não conseguimos agir, e talvez por isso, o perdão dele não seja apenas uma mensagem, mas um chamado, um espelho, um convite para seguir seus passos, ainda que com os pés tremendo. Jesus não apenas nos salvou, ele nos ensinou a viver, e seu gesto na cruz não foi isolado, foi intencional. Ele perdoou diante de testemunhas, ele liberou misericórdia em voz alta, ele declarou sua escolha com clareza para que não restassem dúvidas. Perdoar é parte do caminho do reino, não um extra, não uma opção, mas uma essência, e isso para nós é uma convocação, não a perfeição, mas a entrega, porque perdoar como Cristo perdoou não é natural, é sobrenatural, é nadar contra a corrente do orgulho, é olhar para quem nos machucou e mesmo com a alma marcada, decidir não revidar, decidir não perpetuar a dor, decidir não se tornar refém do ressentimento. Mas como fazer isso? Como perdoar quando o coração está dilacerado, quando a ferida ainda está aberta? A resposta não está na força, mas na fonte. Não é sobre nossa capacidade humana, mas sobre a conexão com o divino. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais entendemos que perdoar é, antes de tudo, um ato de fé. Fé de que há um bem maior sendo construído. Fé de que a justiça divina não falha. Fé de que não precisamos controlar tudo para sermos livres. Jesus nos mostrou que o perdão não é algo que sentimos, é algo que escolhemos. E essa escolha não nos enfraquece. Ela nos fortalece, porque quem perdoa não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Está dizendo que não vai mais permitir que isso defina sua história. Perdoar é dizer, essa dor não manda mais em mim. E quanto mais perdoamos, mais nos tornamos parecidos com ele. Não porque deixamos de sofrer, mas porque escolhemos amar mesmo sofrendo. E esse tipo de amor, esse tipo de perdão, esse tipo de liberdade é o que verdadeiramente transforma o mundo. Jesus não nos deu uma teoria, ele nos deu um exemplo. E cada vez que escolhemos seguir esse exemplo, mesmo tropeçando, mesmo chorando, mesmo sem saber como, algo dentro de nós se alinha com o céu, porque perdoar é divino, e nós fomos feitos à imagem do divino. Perdão como porta de salvação. No cenário mais sombrio da história da humanidade, onde a injustiça crucificou a inocência e o ódio pregou o amor em um madeiro, algo inesperado acontece. Entre dois criminosos, entre dois condenados, um diálogo eterno. Um pedido tímido, quase sussurrado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E uma resposta imediata, sem hesitação, cheia de ternura. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa cena tem algo de profundamente revolucionário. Um homem à beira da morte, sem nada a oferecer, sem tempo para mudar sua história, sem como provar que se tornou alguém melhor, recebe o maior presente da eternidade, o perdão, e com ele, a salvação. Isso quebra todas as lógicas, isso rasga todos os méritos, isso desarma qualquer teologia baseada em esforço. O ladrão arrependido não teve chance de se redimir aos olhos humanos, não teve tempo de reparar seus erros, não passou por nenhum ritual. Tudo o que ele teve foi fé. Fé suficiente para olhar para outro crucificado e ver ali não um derrotado, mas um rei. Ele viu além da dor, além do sangue, além da cruz. Ele viu o Cristo, e esse olhar salvou sua alma. Jesus, por sua vez, não testou aquele homem, não exigiu explicações, não pediu garantias. Ele simplesmente acolheu, porque o perdão que salva não é condicional. Ele é resposta ao coração quebrantado. Ele não mede passado. Ele reconhece sinceridade. E quando isso acontece, quando a alma se rende, o céu se abre. Isso nos ensina que nunca é tarde, nunca é longe demais, nunca é perdido. A porta da salvação está sempre entreaberta, esperando apenas um gesto, um olhar, uma rendição. E essa porta é o próprio Jesus. Ele é a cruz que se transforma em ponte, o castigo que vira cura, a morte que dá lugar à vida. Não importa o que fizemos, o quanto nos afastamos, o quanto nos quebramos. Se há um coração disposto a se voltar para Ele,
Há uma resposta pronta, hoje mesmo, não amanhã, não depois que você provar que mudou. Hoje, porque a graça de Deus não segue os calendários do mundo, ela segue o compasso do amor. E se Jesus não hesitou em salvar um ladrão à beira da morte, por que hesitaria em te acolher agora? O perdão é a chave, a salvação é a porta. E Jesus está de braços abertos. Há algo na cruz que as palavras não conseguem alcançar, uma profundidade que ultrapassa a razão e que só pode ser tocada com o coração aberto. A cruz não é apenas um símbolo, não é apenas um marco histórico. A cruz é um portal, um lugar onde o céu beijou a terra e o perdão escorreu como sangue puro. Um sangue que não exigia entendimento, que não cobrava merecimento. Um sangue que lavava e ainda lava. Quando Jesus foi pendurado naquele madeiro, ele não estava apenas finalizando uma missão, ele estava abrindo uma possibilidade eterna. Naquele instante, ele não ofereceu religião, ofereceu reconciliação, não estabeleceu regras, estendeu graça e o fez não como um juiz, mas como um pai que conhece os erros dos filhos, mas prefere chamá-los de volta para casa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração continua reverberando em cada canto do mundo. Ela não está presa ao tempo, ela é viva e ela chega até nós. Ela alcança nossa história, ela atravessa os muros que construímos por medo, vergonha ou orgulho, porque o perdão que Jesus ofereceu naquela hora ainda é válido, ainda é oferecido, ainda é libertador. Mas esse perdão, tão gratuito e tão profundo, nos convida a uma resposta. Ele não exige, mas nos chama. Ele não pressiona, mas sussurra. E o sussurro é claro: você pode soltar o peso, você pode parar de se punir, você pode viver como quem já foi perdoado. E mais do que isso, você pode aprender a perdoar também. O mundo nos ensinou que perdoar é fraqueza, que perdoar é aceitar ser humilhado, que perdoar é se rebaixar. Mas Jesus nos ensinou outra coisa, que perdoar é se libertar, que perdoar é se levantar, que perdoar é interromper a cadeia da dor, da mágoa, da vingança, da repetição. O perdão que flui da cruz é um rio, e quem mergulha nele nunca mais sai igual. Talvez você tenha vivido situações tão dolorosas que o perdão parece impossível. Talvez alguém te feriu tão profundamente que sua alma construiu um muro. Talvez a culpa que você carrega é tão grande que você não se sente digno de levantar os olhos. Mas a cruz te diz outra coisa. Ela não nega o que foi feito, mas ela afirma que existe um amor mais forte, que existe um Deus que não se impressiona com os seus pecados, mas que se comove com o seu arrependimento. E esse Deus não está te cobrando, ele está te esperando o momento em que você vai perceber que o perdão não é apenas uma bênção, é uma escolha, e que, ao escolhê-lo, você não está esquecendo o que aconteceu, está libertando o que ficou preso, está deixando que a graça entre nas partes onde a dor construiu morada. Jesus nos deu o exemplo mais difícil, mas também o mais poderoso. Ele nos mostrou que perdoar não é sobre o outro, é sobre você, sobre sua liberdade interior, sobre sua leveza de alma, sobre seu futuro, sobre quem você quer se tornar. E cada vez que escolhemos perdoar, mesmo em lágrimas, mesmo sem forças, mesmo sem compreender tudo, nos tornamos mais parecidos com Ele. O perdão é a revolução silenciosa do céu. É o milagre que acontece dentro de nós. É a arma invisível que desarma guerras internas. É o início da cura, o alívio da alma, o descanso do coração. E esse milagre está disponível. Está aqui, está agora. Se você foi tocado por essa mensagem, se alguma parte do seu coração foi alcançada, se alguma lembrança se acalmou, se alguma dor começou a cicatrizar, então, eu te convido a fazer mais do que apenas assistir. Eu te convido a viver isso, a colocar o perdão em movimento. Talvez hoje seja o dia de soltar o que te aprisionava há anos. Talvez hoje seja o dia de olhar para a cruz e não apenas admirar, mas atravessá-la. E se esse vídeo te tocou profundamente, escreva nos comentários: eu escolho o perdão. Não porque é fácil, mas porque é divino. Porque é o começo de uma nova história. Uma história escrita não com mágoa, mas com misericórdia. Não com peso, mas com leveza. Não com culpa, mas com graça. Curta este vídeo se ele falou com você. Inscreva-se no canal se quiser continuar nessa jornada de cura, verdade e reconexão com Deus. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Alguém que, assim como você, talvez precise saber que ainda há cruz e ainda há perdão. Até o próximo vídeo. E que a paz de Deus esteja em todos nós.